Olá, olá! Vamos ao vídeo sobre a questão do nascimento de Jesus de Nazaré. O nascimento de Jesus, primeiramente, é interessante nós notarmos que ele, historicamente, não é possível nós falarmos nem onde ele nasceu, a cidade que ele nasceu, né? Nem o ano exato em que Jesus nasceu, muito menos a data exata que ele nasceu. E nesse vídeo, o intuito não é nem falar sobre a questão do Natal. Essa ideia de quando surgiu a festividade no Natal, isso é uma coisa para outro vídeo. Até acho interessante fazer, provavelmente eu farei um perto da Páscoa, com as origens da Páscoa, né? Tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã. Só que esse é sobre o nascimento de Jesus, exclusivamente sobre o nascimento de Jesus. No decorrer do vídeo, eu vou colocar na tela algumas passagens aí dos evangelhos, onde se fala do nascimento de Jesus. E também, à medida que eu for falando, algumas coisas também eu vou acabar colocando na tela aí, para ficar mais fácil também de você visualizar as questões históricas. Bom, o nascimento dele só nos aparece em duas fontes. A primeira é no Evangelho de Mateus e a segunda no Evangelho de Lucas. Dos 4 evangelhos canônicos de Marcos, Mateus, Lucas e João, só o de Mateus e de Lucas que falam sobre o nascimento de Jesus. O Evangelho de Marcos e o de João não falam nada sobre isso, há um silêncio sobre a infância de Jesus, sobre o nascimento e tudo. São apenas os evangelhos aí de Mateus e Lucas que falam sobre isso. E os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos ali entre 5 a 8 décadas, talvez, ou entre 5 a 7 décadas depois dos acontecimentos que eles narram ali. E é claro que são traduções orais, né? Que essas pessoas escreveram, quem escreveu o Evangelho de Lucas e de Mateus. Tanto fontes orais quanto fontes teológicas. Até porque nós notamos que há uma teologia ali, né? A função do texto ali não é completamente histórica, né? Na verdade é minimamente histórica. E há diversos problemas e anacronismos no que eles nos narram ali. A começar que Mateus fala que Jesus nasceu no reinado de Herodes o Grande, né? E Lucas já não. Lucas fala sobre outro governante da época. Lucas, na verdade, acaba falando sobre o governo de Quirino. Quirino que governou a Síria, que é um evento que é historicamente datado ali no século VI. Enquanto Herodes, isso seria mais ou menos ali antes do século IV. Isso falando do período que é chamado de antes de Cristo. Porque Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, como é datado. E o governo da Síria, com o recenseamento citado por Lucas, isso deveria ter acontecido ali no ano 6 depois da Era Comum, depois de Cristo, aliás, dentro do que o Evangelho de Lucas nos apresenta. É interessante que também, além dos textos não coincidirem, eles apresentam cenários incompatíveis, além dessas ideias de referências históricas problemáticas. Por exemplo, Mateus supõe que José e Maria já viviam em Belém e depois do nascimento de Jesus, apenas que eles se mudam para Nazaré.
Já Lucas afirma que eles moravam em Nazaré e vão a Belém por causa do recenseamento. Jesus nasce lá e eles voltam a Nazaré. Então essas versões são muito excludentes. Então a igreja até tenta conciliá-las, só que é muito difícil conciliarmos essas ideias. Elas acabam não batendo. O problema maior talvez seja esse recenseamento proposto por Lucas, porque esse recenseamento, ele na verdade não era realizado da maneira como ele apresenta. Esse recenseamento eram feitos geralmente nos locais da residência, onde essas pessoas viviam, e não na cidade ancestral delas, como o Evangelho sugere. Não há nenhum registro de que pessoas naquele tempo foram obrigadas a viajar longas distâncias para fins censitários. Outro motivo é que somente o chefe masculino dessa família seria registrado, o único que precisaria. O quarto, que afirma o terceiro, é que as mulheres não participavam desse procedimento administrativo. E o quinto é que não faria nenhum sentido prático Jesus levar a esposa grávida dele para uma viagem dessa. Portanto, é altamente improvável, e isso mostra que esse recenseamento, na verdade, é uma construção literária, é uma construção teológica, a fim de Lucas falar que Jesus nasceu na cidade de Belém. Até porque daí você pergunta, mas por que eles gostariam de dizer que Jesus nasceu em Belém? Isso é muito simples. Isso é para fazer uma profetização sobre o que se fala no Velho Testamento. No Velho Testamento fala que o Salvador nasceria em Belém. Então, Lucas e Mateus acabam escrevendo que Jesus nasceu em Belém, justamente para tentar afirmar essa profecia. Nós vemos também que isso é uma coisa que é improvável de ter acontecido por conta da ideia do massacre dos inocentes. Até porque Mateus menciona magos do Oriente, menciona a estrela, né? Que você monta aí no Pinheiro do Natal, você coloca a estrela citada em Mateus, cita a fuga para o Egito e o tal massacre dos inocentes. O massacre dos inocentes, ele tem uma função de mais ou menos imitar Moisés, porque Moisés também tem o mito de Moisés, onde Moisés teria supostamente salvo quando criança, porque ele seria morto. E daí Mateus inventa também outro mito, esse mito do massacre dos inocentes, que não há nenhum registro de que tenha acontecido algo do tipo, justamente para confirmar ainda mais uma profecia messiânica, né? Mais um Messias que vem, mais um profeta que vem e acaba tendo a felicidade de não falecer enquanto criança por conta de algum massacre. E em Lucas, esse massacre dos inocentes não existe, ele não cita nenhum massacre dos inocentes. Então, é uma única atestação sobre esse massacre dos inocentes, que é o Evangelho de Mateus. E isso é um anacronismo histórico. Afinal de contas, só ele cita, e naquele período nem havia muito sentido isso ter acontecido, e não há nenhum registro de que isso possa ter acontecido naquele momento. Vemos também que no Evangelho de Lucas a descrição também de anjos, de pastores, ele apresenta a questão do templo e ele narra uma infância tranquila para Jesus. E Mateus não dá muita importância a isso. Por fim, nós vemos que o sistema de datação cristão, que é o feito por Dionísio, ali no século IV, ele acaba sendo problemático também,
muito por conta dessa questão do Evangelho de Lucas e de Mateus falarem do nascimento de Jesus. Afinal, um fala do reino de Herodes, outro fala ali do governador da Síria, e se um morreu ali no século IV depois de Jesus, não é possível que Jesus tenha nascido antes desse tempo que ele escreve como antes e depois de Cristo. Então a Era Comum é a que começa no ano zero e, portanto, agora nós estamos no ano de 2026 depois da Era Comum. Só que se você for falar depois do nascimento de Jesus, nós estaríamos aí entre o ano de 2029 ou de 2030. Isso, logicamente, superando esses problemas cronológicos. Espero que você tenha entendido o porquê que não é possível nós sabermos historicamente onde Jesus realmente nasceu.